E aí, amigo? Tudo bom. Coincidência, estava aqui mostrando o vídeo das crianças, né? Simplicidade. Tem uma amiga aqui no Facebook que mandou, não foi pelo chat, foi pelo Face dessa vez. Preocupada com essa história de educar o filho fora da igreja. Fora da igreja como? Ela tem medo de sair Ela daí. diz fora da agremiação. Pelo... Igreja sou eu, né? Como é que eu tenho um filho, vou educá-lo fora da igreja se eu sou igreja? Se eu não preciso de pastor, professor de escola dominical, de ninguém para ensinar o evangelho para o meu filho, se essa é a minha responsabilidade, que eu não transfiro para ninguém. Qualquer ajuda que venha de qualquer um outro é uma adição. Mas se não existir mais ninguém, meu Deus, eu sempre fui e serei o pastor dos meus filhos. Eu os ensino, eu sou um pastor deles. Ensino, admoesto, como o Evangelho ensinou, essa coisa de entregar o filho para ser educado por um profissional na fé, não existe no Novo Testamento. Isso é invenção pós-constantiniana, religiosa, é o catolicismo perene, presente na mentalidade protestante e evangélica. Então, se você não entregar o filho ao padre, ao sacerdote para ser educado, você não está cumprindo um ciclo. Então é claro que se houver uma comunhão boa de irmãos, um bom ensino, onde o meu filho não vai ser deseducado no evangelho só porque aprendeu histórias bíblicas na escola dominical, não venha a ser deseducado, porque às vezes eles ensinam as histórias da Bíblia, mas ensinam as interpretações erradas e colocam pesos na alma de uma criança que deixa às vezes a criança em estado de piedade neurótica para com Deus, já desde cedo apavorada com a possibilidade da punição e da vingança. Então, você é a igreja, você é a professora, você não é a mãe? Mãe é a mestra do evangelho, da palavra. Você é quem tem o poder do exemplo. Você é quem pode orar, cuidar, brincar, instruir, admoestar, proteger, advertir, esclarecer, impor gravidade ou tornar leve, com sabedoria, para ir formando consciência e caráter no seu filho. Você. Essa é uma responsabilidade só sua. Como ensinar seu filho a ler, não é responsabilidade do Estado, nem de escolas públicas, não. Isso é uma invenção muito moderna, do século passado. As pessoas que eu ainda conheci, que foram os meus avós e tios para trás, todos eles aprenderam a ler em casa, com o pai, com a mãe, não tinha escola perto. Quem sabia ensinava para o outro. E assim a vida ia. No Evangelho, meu Deus, quem é que vai saber mais do seu filho para aplicar o Evangelho a ele do que você, mãe? Você, pai. É um pastor? É uma professora que fica com ele 1h30, 2 horas, num domingo de manhã ou à noite, que organiza atividades quinzenais, ou seja lá de que natureza seja para a criança ir? E aí você descansa nessa entrega, e quando a criança chega dos passeios, você só quer saber se ela voltou seguro, está bem, porque você já ficou descansada, porque entregou para uma professora e para meninos santos da igreja. Triste ilusão. Você não cresceu na igreja, não foi menina em igreja, não? Eu fui. Eu nasci e cresci. Toda a safadeza que eu aprendi, iniciei com os meus coleguinhas de igreja. Então, querida, é em casa. É em casa que a gente cuida, é em casa que a gente protege os nossos filhos da própria igreja. Ensina os filhos a lidar com as idiosincrasias humanas, com as loucuras de um, as tolices de outros, os atrasos de alguns, as burrices de outros, as rebeldias gratuitas e forçadas, estereotipadas de alguns outros, as santarices esquisitas de alguns que querem, de repente, ter esse surto. A gente vai ensinando os filhos da gente a
lidarem com a diversidade humana, mas igreja é aqui em casa, sempre foi e sempre será. E pastor dos meus filhos sempre fui eu, recebi essa responsabilidade de Deus. Não é porque eu era entre os homens chamado de pastor, ou seja, não. É responsabilidade de todo pai, de toda mãe. Acabar com esse paganismo, gente, de entregar o filho ao convento, de dizer para o cara ir para o seminário para aprender sobre Deus, ao invés de ensinar a ele a conhecer a palavra, andar em fé e confiança e provar Deus na vida. Se ele quiser ir para o seminário, vá para ficar culto sobre outras coisas. História, doutrina, tudo dos homens. Mas não para conhecer Deus. Mesma coisa a escola dominical para criança, tem a sua utilidade. Aprendi coisas boas na escola dominical e aprendi também um monte de bobagem. Só que graças a Deus eu não as guardei, as bobagens. Lá em casa meu pai, que nem crente era, limpava da minha cabeça as bobagens que eu aprendia na escola dominical quando eu falava na mesa. E depois que ele se converteu, muitas vezes eu chegava da escola dominical e dizia: hoje o professor fulano de tal disse pra gente isso, isso, isso. E o papai sacudia a cabeça e dizia: meu filho, isso não é evangelho, isso é preconceito humano, é moralismo humano, é perversidade humana, não é evangelho. Então, se eu não fosse sendo curado dos erros da escola dominical, de um lado eu teria aprendido muita Bíblia, mas ela também não foi responsável por eu aprender Bíblia, foi lá em casa, foi minha mãe velhinha, minha mãe, depois meu pai, meus professores. A escola dominical teve um papelzinho de organizar algumas coisinhas, de me fazer memorizar com mais facilidade quando eu era criança, mas não tenho nenhuma memória marcante da escola dominical. Eu tenho do ensino da minha avó toda noite, dos versículos e textos da Bíblia que ela me fazia decorar, repetir, ria às vezes do meu erro, me ensinava o português na Bíblia. Disso eu tenho. Da minha avó, da minha mãe, depois do meu pai, ele ocupando um outro papel antes de se converter, depois de se converter, cobrindo quase tudo, um senhor sacerdotão da casa dele ali, com todo o amor. Então, gente boa de Deus, foi assim desde o princípio. Nós é que vivemos num mundo especializado hoje e vamos nos esquivando dos nossos privilégios, que não são responsabilidades apenas, antes de tudo são privilégios. Não são deveres apenas, também são, mas são privilégios. São oportunidades de passar não a cultura da nossa casa, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos hábitos familiares, das doenças da nossa história familiar, não. Passar para uma nova geração o Evangelho. Ajudá-los a crescerem com a consciência do Evangelho, sem o peso esmagador de nenhuma religião e com o jugo suave e leve de Jesus, ensinando-os a andarem com Ele. É o que eu digo a você, na esperança de que não só você aproveite, mas todo mundo, everybody else, que queira, aproveite, ouça e pratique assim. Porque essa coisa de dizer, eu estou com medo de não frequentar mais uma igreja, que não sei por que você tem que deixar de frequentá-la, só se ela for um lugar ruim, de ensino ruim, de comunhão que não gera união, só desunião, de perversão, aí que escola dominical vai ser essa? Você só está dizendo que fica preocupada de desamestrar o seu filho, de descondicioná-lo em relação a todo domingo de manhã já acordar para sabendo que vai ter que tomar um banho, se arrumar e ir para aquele lugar. Você fica com medo de desamestrá-lo em relação a essa estrada de casa para o templo, de casa para o templo, de casa para o templo, de casa para o templo? Esse é o medo de muitos pais. Vão até para um lugar ruim
só para condicionarem um cara. Me dizem, o lugar não é bom, o ensino não é legal, mas eu tenho medo de que eles desaprendam a roda do hamster. Se for essa a razão, suas motivações são piores ainda. Porque como é que você expõe seu filho a um ambiente desse? Só para domesticá-lo num hábito de frequência religiosa. Que é isso, minha amiga? Se for boa a comunidade, por que sair de lá? Se for ruim, por que ficar lá? Quando na realidade, o papel fundamental de cuidar dos seus filhos é só seu. Não faça de nenhuma comunidade a sua babá espiritual, nem a escola espiritual, nem o seminário espiritual. Você tem que ser a semeadora. Você tem que ser a mestra. Você tem que ser a pastora dos seus filhos, com toda a sabedoria, mamãe.